Não são muitas as celebridades que conseguem se eleger, né? A gente vê que nas eleições o número de candidatos que vêm assim do mundo artístico, candidatos famosos, etc., é sempre muito maior do que o número de eleitos. Então, vários jogadores de futebol, artistas, né? Marcelinho Carioca, Vampeta, Mulher Melão, então, vários deles ex-participantes de Big Brother, né, que disputaram também, não conseguiram se eleger. Então, assim, em primeiro lugar, o número de celebridades eleitas é relativamente pequeno. Se a gente comparar no conjunto de parlamentares, é realmente ínfima a presença desses parlamentares. Agora, eles chamam muito atenção, né, em grande parte por causa da fama. Agora, eu acho que há diferenças muito grandes de características entre esses parlamentares. Então, você tem, por exemplo, o Jean Willis, que se tornou conhecido por ter participado de um Big Brother, né? Acho que foi o primeiro, se não me engano, ou um dos primeiros, né, da Globo e tal, e se tornou super conhecido, passou a fazer programa, Ana Maria Braga, etc. E ele ressurge como deputado num partido de esquerda, com uma bandeira bem definida, né, de defesa das causas LGBT. Então, eu acho que é um perfil bastante diferente, por exemplo, de um Tiririca, né, que foi eleito no momento, eu acho, em que muita gente associava a coisa da política a uma grande palhaçada, né? Quer dizer, o ato de votar em Tiririca, acho que se confundiu um pouco com uma atitude de protesto em relação ao sistema político, a maneira como as pessoas decidem as coisas no Congresso, né? Que, aliás, realmente a forma com que se decide as coisas no país está muito longe do ideal, né? E então você tem assim um personagem como o Tiririca, que aí tem uma atuação mais discreta, né? Ele é conhecido pelo fato de ser muito assíduo, mas nunca fez um discurso, por exemplo. Agora, por outro lado, tem gente que considera a atuação dele de bastidores, das articulações importantes, né? Tem uma questão aí de defesa dos profissionais do circo, tem uma atuação aí na área de educação e cultura, etc. Então, quer dizer, há muita polêmica em torno do deputado Tiririca, né? Alguns acham que a própria existência de um deputado com esse nome já denuncia a esculhambação que seria o Congresso hoje, e outros entendem que não, que ele é representativo de um pensamento, de um tipo de vontade, de aspiração popular que precisa ser de fato representado no parlamento, né? E você tem ainda um terceiro perfil que eu acho que é bastante, está muito em destaque, né? Que é o Romário, né? Que se tornou senador, né? Depois de viver uma carreira de sucesso, né? Como jogador de futebol, e também com um discurso muito claro, né? Com a identidade como homem público bastante definida, né? Quer dizer, ele é basicamente o cara que questiona as coisas na área da política e do esporte, no mundo do futebol, sempre numa atitude muito crítica em relação aos cartolas, em relação à CBF, FIFA, etc. Então, assim, primeiro, eu acho que há celebridades de todos os tipos. Acho que muito desse comportamento de alguns eleitores de optarem por uma celebridade tem a ver com uma confiança que essas pessoas têm, né, da parte dos eleitores, e que muitos políticos deixaram de ter, né? Há muito descrédito em relação à política, em relação aos partidos, etc. E me parece um problema muito complexo, né? Porque tem gente que fala, não, essa coisa de eleger celebridade é demonstração indiscutível de que a antipolítica ganhou a parada, né? Quer dizer, os partidos que deveriam ser o escoadouro, né, das vontades, né, dos interesses populares, etc., deixam de ser interessantes à vista de muitos, e as pessoas começam a acreditar que é um fulano de tal, que é famoso e tal, que vai resolver os problemas deles, né? Isso é uma visão que, no meu modo de entender, é pelo menos limitada, porque eu acho que a coisa é mais ampla que isso, né? Eu acho que há um problema real de representação política, os partidos
hoje funcionam de uma forma extremamente complicada, né? Extremamente, muito passível de críticas, né? E eu acho que o que esses candidatos aí que saem aí do ambiente dos famosos, é claro que há muito oportunismo, né? Alguns não têm mais o que fazer, chegaram ao fim da carreira, né? Então a oportunidade de um mandato popular é talvez a única forma de mantê-los em evidência, mas de qualquer maneira tem uma coisa bastante real, que é o seguinte: os partidos brasileiros, o Congresso Nacional e as lideranças políticas deixaram de representar e deixaram de merecer a confiança de milhões e milhões de brasileiros. E esses brasileiros estão procurando outras opções, equivocadas ou não, e estão procurando as outras opções, e entre elas algumas das celebridades aqui que a gente citou, e outras tantas, né, que a gente não falou, né? Há um problema real de baixa representatividade dos partidos políticos, baixa representatividade dos políticos, né? E esse problema se agrava, né? Porque a gente vê a população preocupada com uma série de coisas, e a gente chega aqui de repente no Congresso, andando aqui pela Câmara, pelo Senado, parece que a gente vive em outro planeta, que as preocupações reais das pessoas muitas vezes não se refletem na atividade concreta dos parlamentares. Pelo contrário, muitas vezes assim, está um monte de gente reclamando de problemas básicos em áreas como saúde, educação, e aqui está se pensando em aumentar salário, em aumentar privilégios, em construir parla-shopping e coisas do gênero. Então, assim, eu acho que votar em celebridade, para alguns, pode ser votar numa pessoa conhecida, votar na pessoa em quem o eleitor confia. E para outros, eu acho que pode ser uma forma ainda que, sei lá, alguns acharão meio torta, mas uma forma de expressar o descontentamento com essa situação, né? De demonstrar, de alguma forma, protesto em relação a um tipo de sistema político em que os corruptos, os bandidos, os serviçais do grande capital dão as cartas. As celebridades não mandam no Congresso, né? No Congresso atual, quem manda no Congresso atual, na minha opinião, são os piores parlamentares do país. Indo diretamente ao ponto, que a gente vive hoje no Congresso brasileiro é uma situação em que setores de diversos partidos, mas sobretudo dentro do PMDB, né, e setores absolutamente eivados aí de suspeitas em relação à trajetória, né, quer dizer, falando claramente, quem manda no Congresso hoje? Eduardo Cunha manda na Câmara, Renan manda no Senado. São dois parlamentares sob investigação. A gente vive no Brasil uma situação curiosa, que é o seguinte: se o Congresso eventualmente abrir um processo de investigação contra o presidente da República, ele imediatamente é afastado do cargo. No entanto, a Câmara e o Senado podem ser presididos por políticos que estão sob a investigação. Aliás, os dois já foram, inclusive, denunciados pelo Ministério Público. Então, quer dizer, essa é a situação concreta. Então, essa análise de ter celebridade, não ter celebridade, o partido funcionar como uma expressão da vontade popular ou não, tem que levar em conta essa equação. Quer dizer, nós temos uma forma de fazer política e o nosso sistema político se organiza de uma maneira tal em que os cidadãos, em sua esmagadora maioria, se não na sua quase totalidade, se sentem excluídos. Então, às vezes, votar no Tiririca ou ter um jogador, um ídolo, né, como o Romário e tal, ter algum elemento em que se possa manter alguma esperança na representação parlamentar. A gente teve um caso aqui famoso, né, talvez tenha sido uma das celebridades, assim, uma das primeiras celebridades a serem eleitas, que foi o Agnaldo Timóteo, né, um cantor que na época foi super bem votado. E pelo que me consta, na época eu não cobri aqui o Congresso, mas pelo que me consta, pelo que é relatado e pelo que foi noticiado à época, ele não teve um desempenho lá, grandes coisas, né? Não teve propriamente um desempenho brilhante, né?
E ele foi punido por isso, né? Inclusive nas últimas eleições ele tentou voltar, se candidatou e teve uma votação muito pequena, né? Por outro lado, o Romário foi deputado uma primeira vez, se candidatou ao Senado e foi muito bem votado. Aparentemente, isso sinaliza um reconhecimento pelo desempenho que ele teve como deputado federal. E foi um deputado que concentrou a atuação dele numa área temática, né, que é a área do futebol, da crítica às políticas de futebol, à cartolagem, aos esquemas de corrupção aí em entidades como FIFA e CBF, um conjunto de assuntos, né, de bandeiras que interessam a muitas pessoas, né? Como o Jean Willis também, né, que é na defesa que ele faz de todas as questões ligadas à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, né? A comunidade LGBT. Quer dizer, tem um segmento da população que estava absolutamente fora da representação parlamentar. Quer dizer, foi o primeiro parlamentar que se assumiu como um gay e como alguém comprometido com a defesa dessas causas. Mais uma vez, você pode concordar ou pode discordar, mas me parece claro que há uma legitimidade. A gente vê, no caso desses dois, especificamente, Romário e Jean Willis, a gente percebe uma coisa interessante, que é o seguinte: dentro do Congresso, eles têm relativamente pouca influência. Ok, o Romário um pouco mais, é presidente da Comissão de Educação no Senado, tem um pouco mais de espaço. O Jean Willis, num partido menor, um partido de esquerda, tem bem menos espaço na Câmara, né? Câmara e Senado são dos Renans, Eduardo Cunha, desse tipo de gente. Esses caras é que mandam, né? Mas o fato é que, mesmo não tendo uma influência tão grande assim dentro do parlamento, eles vocalizam bandeiras e interesses que são representativos de um conjunto muito grande de pessoas, né? Num momento como a gente vive, né, em que a desconfiança em relação aos políticos tradicionais, em relação aos partidos, é imensa. Então, assim, os próprios partidos estão saindo atrás de artistas, de jogadores de futebol, né, de pessoas famosas, oferecendo legenda para essas pessoas se candidatarem, porque o partido reconhece, não, já que eu não tenho prestígio para eleger, então vou buscar o apresentador, vou buscar o âncora e tal. Tem um lado nisso que é preocupante, né? Quer dizer, muitas dessas pessoas, embora sejam pessoas que se destacam em suas áreas profissionais, não têm uma visão de mundo, não têm conhecimento, não têm um preparo político, às vezes não têm conhecimento básico, né, de questões da sua cidade, do seu estado e tal, e podem ser eleitas em função da fama. Sem dúvida, pode ter um problema. Agora, por outro lado, há algo que é muito mais grave, na minha opinião, que são as deficiências do sistema político. Um sistema político profundamente corrupto, em que basicamente se compra a eleição. No Brasil, a eleição se compra. Você quer se eleger deputado federal, você tem dinheiro, sai comprando cabos eleitorais, você se elege. Tendo um mapeamento razoavelmente bem feito das coisas, é assim que se elege no Brasil. Então, assim, a crítica que é feita à questão das celebridades, eu acho que ela tende a subestimar um problema que me parece muito mais grave no sistema político brasileiro, que é das suas deficiências, da sua apropriação pela corrupção e pelos grandes interesses privados. Eu acho que cada caso é um caso, né? Assim, aqui em relação aos citados aqui, né? Sei lá, Romário, Jean Willis, Tiririca, ou Sérgio Reis, que é deputado na atual legislatura, acho que são todas pessoas com uma faixa de remuneração nas suas carreiras de origem muito superior aos vencimentos de um deputado, né? Um deputado, um senador, ganha R$33 mil. Essas pessoas ganhavam, e alguns ainda ganham, o Sérgio Reis, pelo que eu sei, o Tiririca também, eles continuam tendo alguma atividade artística, paralelamente à vida parlamentar. Não me parece que seja a remuneração atrativa, entendeu? Eu tenho a impressão que, assim, cada caso é um caso, e evidente que tem aí um componente pessoal muito forte, né? Eu acredito que que o Jean Willis, por exemplo, tenha sido atraído para a atividade política em razão das causas que ele defende, entendeu? Não tem por que duvidar
da sinceridade do que eles dizem, entendeu? Como não tem como duvidar da sinceridade dos outros, né? Porque aqui a gente tem no Congresso, embora a minha tese em relação ao Congresso é o seguinte: o grande problema do Congresso é que mandam no Congresso os piores. Esse é o grande problema. E isso, às vezes, obscurece o fato de que há muitos bons parlamentares aqui. E alguns deles são celebridades. O fato de ser celebridade não significa que o cara não possa cumprir bem o seu papel aqui. O que a gente faz com o Prêmio Congresso Foco é o seguinte, que assim, nós temos um estilo de cobertura do Congresso que é bastante crítico, né? Então, assim, por exemplo, a gente trouxe à tona, nós fomos o primeiro veículo a trazer à tona a questão da ficha criminal dos parlamentares, né? Os processos que os políticos respondem. Até hoje acompanhamos isso, publicando lista dos parlamentares que têm pendência no Supremo, etc. Gastos com passagens aéreas, despesas questionáveis que a Câmara e que o Senado fazem e tal. Então, essa linha de atuação crítica, ela com o tempo a gente foi vendo que levava muitas pessoas a verem só problemas no Congresso. E a gente que está aqui sabe que não é só problema. O Congresso ele tem uma função muito importante a desempenhar. Em alguns momentos, infelizmente, tem sido raros na atual quadra da nossa história, mas em alguns momentos ele cumpre essa função a contento. E a ideia do prêmio é exatamente isso, tentar propor à sociedade um olhar mais positivo para o Congresso, né? De maneira que as pessoas possam escolher quem está fazendo um bom trabalho aqui. Em alguns casos, esses citados aí, inclusive os 3, já foram premiados, que foram escolhidos pela população em votação na internet. O Romário, o João Willis e o Tiririca, que causou uma polêmica enorme, mas o Tiririca, por que não pode? Ele pode ser eleito na eleição maior, que realmente pode, por que ele não pode ser eleito nessa? E foi e recebeu o prêmio. Eu não sei se há um acompanhamento tão intenso assim das celebridades. Eu não sei como é que está esse acompanhamento. Assim. Eu sei que elas, por sua natureza, chamam mais atenção, né? Nós temos aqui 513 deputados. Se um deles passar por a gente, vários deles vão passar por a gente e talvez nós não o reconheçamos. Mas se passar o Tiririca, você vai identificar. Né? Se passar o Romário, o Sérgio Reis, né? Você vai identificar. Então, assim, elas chamam a atenção porque realmente são pessoas que têm fama, etc, etc. Agora, o que eu acho em relação à cobertura jornalística, e assim, eu sou sempre muito autocrítico, eu tenho uma autocrítica severa em relação ao que eu faço, o que nós fazemos no Congresso Foco e é o que nós, jornalistas, como conjunto, fazemos. Sempre acho que a gente faz menos do que deveria fazer ou faz pior do que deveria fazer. Mas o que eu acho assim, é que, de modo geral, falta na imprensa brasileira, e mesmo nós no Congresso Foco não fazemos tudo que poderíamos fazer nesse campo, falta uma atuação assim, mais particularizada, quer dizer, fornecer às pessoas informações suficientes para elas acompanharem individualmente cada parlamentar com maior fartura de informações. Claro que a gente já avançou muito em relação a isso, os próprios portais da Câmara e do Senado têm muita informação, quem quiser procurar, souber procurar, acha muita coisa, todos os veículos que cobrem o Congresso têm coisas interessantes a fazer, mas eu acho que, assim, que nós estamos num momento em que a crise institucional que o Brasil vive hoje demonstra isso. Uma crise de quê? Uma crise de falta de liderança. Falta liderança no Executivo, falta liderança no Legislativo e falta liderança no Judiciário. Né? Quer dizer, não temos grandes lideranças para conduzirem, para orientarem. Então, assim, um olhar mais atento às individualidades dentro do Congresso talvez nos ajudasse a identificar com mais clareza quem são as pessoas que podem nos ajudar a levar o país para momentos melhores, para dias melhores.